Eu sou Thelma, do NEP do Caminho. Nós somos filiados ao Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, da cidade de Louveira, no interior do estado de São Paulo. Louveira é uma cidade pequenininha que fica situada entre Campinas e Jundiaí. E é com muita alegria mesmo, que nós fazemos parte agora desse estudo sobre o Livro da Esperança de Emmanuel e juntando-nos aí com mais companheiros do grupo NEP São Paulo. E antes de começarmos essa despretensiosa reflexão, nós vamos rogando a Jesus para que nos inspire, nos dê bastante luz, para que seja uma reflexão consistente e proveitosa a todos nós. Então, no início, eu vou ler uma citação que Emmanuel sempre coloca no início, A de hoje está em Marcos, no capítulo 3, versículo 35. Em seguida, a leitura de um trecho pequeno de um comentário, que está no Evangelho segundo a Doutrina Espírita, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e o item escolhido por Emmanuel foi o item 8. E em seguida eu leio faço a leitura do contexto mesmo da lição. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente e largá-lo na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental, ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse de dons luminescentes, suspiras pela ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha com sanguinidade, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, no outro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo o preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozijo na família maior. É uma lição linda, Então, hoje o trabalho começa exatamente com as lições de Jesus,
falando sobre o aspecto das famílias, né? A família consanguínea, a família humana, e a família espiritual. E repetindo agora as lições que estão em Marcos, né? Quando Jesus diz: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas manifestações de Jesus, elas aconteceram quando ele estava dentro de sua própria casa, rodeados, né? Estava ali com ele um aglomerado de pessoas, sedentas, né? Por aqueles sublimes ensinamentos. E naquele instante chega a sua família consanguínea, e entre eles, é claro, a sua mãe. Mas ele, naquele momento, ele não sai para atender a família, embora eles tenham chamado para isso, né? Ele prefere ficar dentro daquela casa, convivendo com aquelas pessoas sedentas daqueles ensinamentos que ele estava ofertando a eles. Na verdade, se nós formos perceber bem esse comportamento de Jesus, ele está ali desincumbindo uma tarefa diante do Pai Maior. Ele estava cumprindo uma obediência ao Pai, a Deus, né? Estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava ensinando aqueles que estavam sedentos por esse aprendizado. Eles queriam não só aprender, mas com certeza pôr em prática aqueles ensinamentos de Jesus. Uns estavam do lado de dentro e os outros do lado de fora, né? Como ele ensina, o próprio mestre ensina, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Esses são ensinamentos preciosos de Jesus, né? Mas nós precisamos observar o seguinte: as bases de uma sociedade, elas são fundamentadas primeiramente no grupo familiar, né? No grupo consanguíneo, porque é justamente aí que vão ter início os aprendizados, o exercício do amor, o sentimento maior de Deus. Nós nos prendemos realmente aos laços consanguíneos por esse motivo. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos de Kardec, a questão 774, um importante esclarecimento sobre isso, quando ele diz: há no homem a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, uma lei. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, dessa forma, Jesus reúne, num grupo familiar, aquelas criaturas que mais precisam se reajustar, né, diante da vida. Aquelas que precisam efetivamente se ressarcir uma com as outras. Porque nós somos espíritos falíveis. Estamos mais próximos do começo da nossa formação do que lá no fim da nossa angelitude, né? Lá no outro compasso. E nós vamos encontrar em Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 12, uma orientação muito pertinente a isso. Ele diz assim: a tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Então, esse deve ser o foco da nossa existência, né? São os nossos compromissos mais urgentes, aqueles mais adequados para nós crescermos, né? Evoluirmos. E é justamente com aqueles que têm as maiores afinidades e as maiores sintonias conosco. E desta forma, aqueles que já entesouraram ao menos uma boa parcela do Evangelho vão ter condição de exercitar realmente umas virtudes super necessárias, né? Acredito que as principais, que são a humildade, a misericórdia e o sacrifício. Esses, então, não podemos descartar, muito sacrifício, né? Porque as dores do coração, essas angústias que afligem a alma, principalmente vindo daquelas criaturas que mais amamos, são os ensinamentos mais preciosos que precisamos receber, né? Através da nossa doação a todos eles,
da abnegação, através do perdão mútuo, né? Pela resignação em favor dos entes queridos, principalmente dos filhos amados. Esses, então, são as dores mais profundas, né? Mas quando nós fazemos a nossa parte, nós os sentimos não apenas quitados com eles, mas sobretudo que quitados diante do Senhor da vida. E é para esses irmãos, né, que são os nossos desafetos do passado, que nós devemos os maiores afetos de agora, essa doação completa de nós mesmos. Na primeira carta aos Coríntios, né, de Paulo, no capítulo 15, versículos 1 e 2, nós vamos encontrar também um aprendizado muito forte sobre isso. Porque ele diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar não meramente tolerar ou aguentar, mas sustentar com amor. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Muito bom, né? Agora, por mim mesma, eu gostaria de fazer um comentário aí expandindo sobre os filhos. Porque na minha maneira de pensar, no meio de todo o familiar, né, todas as pessoas que nos cercam no lar, os filhos, me parece, nós temos duplo compromisso com Deus sobre eles. Porque, apesar de serem espíritos milenares, eles são conosco na caminhada porque eles precisam encontrar os caminhos do bem. E os pais têm essa responsabilidade, esses compromissos, né? De tal maneira que quando eles chegam para o nosso grupo familiar, da forma compulsória ou não, é aí mesmo que os pais encontram a grande oportunidade, né? As mais elevadas oportunidades para esse crescimento, tanto para eles quanto para os filhos que chegam naquele momento. Aliás, nós vamos encontrar uma brilhante elucidação sobre essa questão no livro Nosso Lar, né, de André Luiz, no capítulo 20. É um diálogo interessante que acontece entre a dona Laura, né, a mãe de Lísias, e um dos mentores, aliás, sobre uma explicação por um instrutor no Ministério do Esclarecimento. Esse instrutor, aliás, ele tinha sido um grande matemático, né? Então ele prefere elucidar, né, aquele grupo que estava estudando ali com ele, falando da linguagem que ele mais entendia, possivelmente, né? Então ele diz assim: o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano de evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento dispensável. É muito profundo isso, né? Dá para ter uma ideia dessa elucidação, dessa ilustração, aliás, que ele faz, né? Dessa simbologia. Então, de tal forma que o homem e a mulher, quando se unem, eles se unem com uma função ali primordial, que é formar uma escola. Aliás, a primeira escola que os filhos devem frequentar, né? Porque essa escola vai ser lá no futuro a base fundamental para que aquelas criaturas que chegam até nós tenham uma formação moral e espiritual com bases muito consistentes, né? E é justamente na infância, esse período frágil, né? Onde os pais têm condições de ministrarem esses primeiros ensinamentos, sobretudo através do exemplo. Essas são as bases firmes que vão realmente consolidar mais tarde a formação desses filhos, desses espíritos em evolução. Então é imprescindível que por lá nós não entendemos apenas as paredes físicas, né, que formam dentro o próprio lar. Sejam elas grandes, esses lares sejam grandes ou pequenos, repuscados de adornos ou não, dentro é que realmente funciona, né, o aspecto divino do lar. E aí, esse conteúdo de amor que nós temos que ter a responsabilidade de ministrar, né, a esses irmãos, é justamente, né, para esses irmãos que nós temos que pedir perdão, né, ou pedirmos por nós mesmos, por nossa vez, que nos perdoem. Essa é a sistemática, é o contexto da vida, né? Através da humildade, esse sentimento
que precisa existir entre as criaturas que compõem o lar. Sem essa base, nós não conseguiremos crescer. Essa é a grande missão, a grande tarefa mesmo das famílias consanguíneas e os laços consanguíneos. De novo, eu repito mesmo, é o que mais prende as criaturas. Um dia nós nos libertaremos deles, mas por enquanto é isso que consolida realmente a nossa evolução. Então, dessa forma, nós podemos entender que a família humana é como se fosse um filtro para a regeneração. É aí que nós vamos realmente nos desfazendo daquelas amarguras do passado, da nossa vida lá do pretérito, para formarmos realmente uma base, né, para a nossa vida futura. Regeneração não só nossa, não apenas nossa, mas de todas as pessoas que compõem o nosso lar. É nessa família realmente que nós então vamos encontrar a estruturação para a família espiritual, aquela que Jesus estava preservando naquele momento em que ele se recusa a ir visitar, né, e atender a família consanguínea. A prioridade de Jesus foi aquela. E assim, as famílias estruturadas, né, a família humana e a família espiritual, elas vão trabalhando, cada uma no seu tempo, cada uma no seu compasso de existência e de durabilidade, né? Aliás, ao longo da existência, elas vão se perpetuando, as famílias espirituais, através não mais dos laços consanguíneos, mas através do Espírito, né? Naquele grande abraço fraternal, naquela grande situação realmente que nós precisamos vivenciar a nossa existência. Então, gradativamente assim, as famílias espirituais, elas vão se unindo, umas às outras, né? Como a nossa mesmo, que lutou tanto e evoluiu. Quer dizer, vamos entender então, antes de fechar o nosso estudo de agora, que a consistência da família material, da família consanguínea, precisa realmente ter uma base forte, uma base firme, estruturada no amor de Jesus. E se nós não temos a presença física de Jesus, nós temos o Evangelho de luz. É através do Evangelho que nós temos que praticar todo esse desenvolvimento do amor. Eu costumo dizer que o Evangelho não é um livro de cabeceira, não é um romance. O Evangelho é o nosso caminho, é através dele que nós temos que nos estruturar. Cada palavra, cada vírgula da expressão de Jesus deve realmente ser entendida como o nosso melhor caminho. É ele que nos ilumina a existência, é ele que fala ao nosso coração, é ele que ilumina a nossa mente, Jesus Cristo. Então, que nós possamos entender, sobretudo, essa missão que nós temos, né? Primeiro com a família consanguínea, em seguida com a família espiritual. E temos certeza de que Jesus sempre nos acompanhará nessa caminhada. Ele nunca nos abandona. Nós precisamos sentir sempre as mãos firmes e seguras de Jesus nos conduzindo na caminhada. É assim que a evolução começa, né? Primeiro na família consanguínea, família humana, e depois na família espiritual. Eu fecho então esse nosso estudo de agora com uma lição maravilhosa de Emmanuel, né? Que está no livro no Consolador, na questão 176, onde Emmanuel diz o seguinte: de maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Pessoal, nós temos um livro encantador, né? Que é o Evangelho. E nós temos uma enorme literatura através de Emmanuel. Aproveitemos esses momentos de estudo, aproveitemos não apenas o entendimento, mas sobretudo a compreensão, a prática desses ensinamentos. Ou então nós não vamos caminhar, mas nós precisamos continuar a nossa luta, a nossa batalha. Então nós vamos rogando sempre a Jesus para que nos acompanhe. Vamos pedindo a Jesus que sempre esteja ao nosso lado. Aliás, ele sempre está ao nosso lado, mas nós é que precisamos estar sempre ao lado de Jesus. Então, agradeço muito a atenção de vocês por me ouvirem. E vamos pedindo sempre
para todos, né? Muito equilíbrio e muita paz em Jesus.